Boa noite, irmãos. Neste momento eu quero agradecer a Roberta pelo convite, né? E também dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, que é sempre um prazer a gente tem quando é convidado para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Parabéns à igreja, está com um som muito bom, né? E o Wellington aí já se programando para o YouTube, eu já sei, né, Wellington? Pois é. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a oração de um personagem bíblico que eu considero a oração dele como uma dinamite. Porque hoje nós sabemos que é a quarta do poder, né? Como se diz. E muitas vezes nós sabemos que, como pessoa, como ser humano, nós observamos que temos buscado poder em muitas fontes. E o mundo lá fora deixa isso bem claro, que cria bomba, cria toda espécie de coisa ruim, que é capaz de destruir muita coisa num tempo muito pequeno. Mas nós temos em nossas mãos algo muito mais poderoso, que é a oração. E temos um Deus que está disposto a nos ouvir e a nos responder segundo a sua boa vontade. Então, diante disso, eu considero a oração deste personagem bíblico como uma dinamite, porque fez toda a diferença. E realmente, a oração que Deus responde, ela faz toda a diferença na nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento. Primeira Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Só que primeiro nós vamos ler o 10 e por último nós vamos ler o 9, tá bom? Amém? Todo mundo achou? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Só que primeiro nós vamos ler o 10 e depois nós vamos ler o 9. Amém? Antes da leitura nós vamos orar, pedindo a Deus que traga ao nosso coração e à nossa mente a compreensão desse texto que nós vamos ler. Tá bom? Oremos. Querido, amado e bom Deus, nós sabemos que o Senhor conhece todos os segredos das Escrituras. E nós não conhecemos quase nada, porque nós somos pequenos, somos falhos e fracos. E é por isso que nós recorremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de compreender o que o Senhor quer nos dizer para nós através da Tua palavra. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem de hoje é a oração de Jabes. Alguns chamam Jabes, né? Mas a pronúncia mais correta é Jabes. E houve um certo tempo em que eu recebi um livretozinho, ele era minúsculozinho assim, e o tema era exatamente esse, a oração de Jabes. E aí ele tinha todo um comentário sobre a oração desse personagem bíblico, e eu achei muito bonito e profundo, e eu fiz a leitura daquele livretozinho e guardei as informações na minha memória, até um dia quando eu precisei fazer uma mensagem sobre oração, e aí eu recorri àquele livreto, e para mim teve um significado muito importante, eu espero que para os irmãos também. Diz assim o verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus,
Tomaras que o Senhor me abençoe e alargues as minhas fronteiras. Que o Senhor seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Verso 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores eu lhe dei a luz. É um texto bem pequeno, mas que vai trazer para nós um significado bem grande. Às vezes, na vida da gente, a gente ora e não consegue encontrar uma resposta. Parece que Deus não está nos ouvindo, ou então muitas vezes parece que nós estamos fazendo um pedido errado. E a gente não tem uma resposta certa do porquê que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, pelo menos do jeito que a gente espera, né? Eu acredito que Deus, mesmo quando não dá a resposta que a gente espera, Ele está respondendo. Só que a gente não quer ver a resposta, porque a gente quer a resposta que a gente está esperando. Mas com Jabez foi diferente. Do jeito que ele pediu, o Senhor lhe concedeu. E aí a gente fica pensando, qual será o segredo, né? Qual será o segredo disso? A Bíblia fala muito pouco sobre esse personagem. Ele quase não é conhecido. Talvez aqueles que têm muitos anos de igreja tenham escutado uma mensagem sobre esse personagem, mas a maioria não ouviu nenhuma mensagem sobre ele. Parece que não teve muito significado, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa mensagem, tá bom? Primeiro, nós já sabemos que a oração tem poder. Nós já sabemos que quando nós direcionamos a nossa oração a um Deus que tudo pode, isso gera em nós uma confiança, porque nós esperamos uma resposta à altura daquilo que a gente confia. Mas, muitas vezes, a gente quer algo e Deus quer nos dar outra coisa. No entanto, nós sabemos que a oração, independente da resposta que Deus nos concede, a oração ela tem poder para transformar vidas, a oração ela tem poder para transformar pessoas, a oração ela tem poder para transformar qualquer situação, independente da que eu esteja vivendo e da que você esteja vivendo. Porque é interessante, nós nos conhecemos, mas nós não sabemos a história um do outro, né? No entanto, nós temos um Deus que conhece todas as coisas. E esse Deus que conhece a sua história e sabe da sua maior necessidade e também da minha, Ele tem o melhor para nos oferecer. E às vezes o que nós pedimos a Deus é contrário àquilo que Ele quer nos oferecer, como eu já disse, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para compreender que aquilo que Deus nos oferece é porque é o melhor, embora não seja o que a gente espera. Então Jabez, ele experimentou a oração como algo tão poderoso que a sua vida, a sua história foi mudada. Segundo o texto que a gente leu, Jabez recebeu este nome, porque este nome significa aquele que causa dor. Aquele que traz aflição. Então era um nome que ele tinha, não por um motivo muito bom, né? Às vezes a gente tem um nome que a gente descobre o significado dele e a gente fica muito feliz, porque o nosso nome significa algo bom. No entanto, o nome dele não tinha um bom significado. E a mãe dele sofreu bastante para dar a luz a ele. E aí, quando nasceu, ela disse, ele vai se chamar Jabez. Porque com muitas dores eu dei a luz a ele. E assim foi o início. E assim foi a escolha do nome dele. Mas essa história, ela tem um início, um meio e um fim. E nós vamos seguir esses passos agora. Qual é o início? O início é exatamente esse que eu acabei de dizer. Jabez recebeu este nome porque ele causou muita dor à sua mãe.
na hora de nascer. E eu fico assim imaginando que quando uma mãe tem um filho, ela sente as dores, mas quando ela vê o bebê já nascido, segundo os testemunhos que eu já escutei, parece que a dor não significou nada, porque a alegria é tão grande de ver o filho, que a dor não fala muito alto. Mas nesse caso aqui, toda vez que ela olhava para o menino, falava o nome do menino, ela lembrava que ela tinha colocado aquele nome naquele filho, porque o parto dela não foi nada fácil. Ela sofreu bastante. Então, o início da história de Isabel não é um início muito agradável, né? Você saber que toda vez que a sua mãe olha para você, se lembra que você quase acabou com a vida dela na hora de nascer, não é um início de história muito bom, né? Não nos traz muitas expectativas. Às vezes, uma pessoa que lembra algo ruim, ele cresce com a sua autoestima bem baixa, né? Mas não foi o caso dele. Esse foi o início da história dele. Era uma pessoa que causava pesar. Mas o meio da história de Jabez é muito bom. A gente deve recorrer a ele. Porque a Bíblia disse para nós, lá no verso 10, que ele invocou o nome do Senhor. Então, ele não tinha uma história boa, mas ele teve um momento da sua vida que ele conheceu alguém, que era o Deus que fez os céus e a terra, e que ele tinha poder suficiente para mudar toda a sua história. Que a sua história, de um início amargo, poderia ser transformado num final doce. E aí Jabez, ele se prostra diante de Deus, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu penso que o pedido dele foi tão direto, que eu acho que ele deve ter feito esse pedido assim, com muita humildade, né? E aí ele se prostra diante do Senhor, e ele diz para Deus assim, olha Senhor, é como se ele estivesse dizendo assim, olha Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu não tive um início de história muito bom, antes a minha chegada aqui no mundo foi causando 2 sofrimentos para minha mãe, talvez a pessoa que eu mais ame. Mas agora, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que, por favor, o Senhor me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. E eu fiquei muito feliz de saber, de entender o significado desse, alargue as minhas fronteiras. E aí, quando eu estava em casa relendo, né, a mensagem para trazer para São Bernardo, e eu pensei assim, a igreja de São Bernardo está buscando o alargar das suas fronteiras, né? A igreja tem buscado um espaço maior, né? Um espaço próprio. Então, aqui cabe um desejo da igreja de pedir a Deus, Senhor, nos ajude a alargar a nossa fronteira. De início, quando eu li esse texto, a gente quer pensar que ele está pedindo riqueza, né? Me ajude, Senhor, a ser próspero. E ele pode estar pedindo isso também. Mas o ser próspero que ele pede, o alargar de fronteira que ele pede, nem sempre é dinheiro. Nós podemos pedir a Deus que o Senhor alargue as nossas maneiras de buscar esse dinheiro, né? Que ele abra portas para nós. No caso da igreja de São Bernardo, que Deus deu um espaço grande para que haja uma igreja grande, para que os irmãos trabalhem e ganhem muitas vidas para Jesus. E isso é alargar fronteiras. Alargar fronteiras espirituais. Eu posso pedir a Deus que alargue minhas fronteiras para que Deus me ajude a quebrar os relacionamentos quebrados. E consertar os relacionamentos quebrados. E ampliar o meu grupo de amizade. Isso é alargar fronteira. Não tem só a ver com dinheiro. Mas aqui no pedido dele, parece que tinha a ver com dinheiro. Mas nos nossos dias não precisa ser sobre isso. Mas nós podemos pedir a Deus para alargar as nossas fronteiras com relação a muitas coisas. E eu escutei o testemunho de um irmão, que ele era um obreiro, né? Como se diz em muitas igrejas, chama de obreiro. E ele recebeu uma missão da igreja sede de dirigir uma congregaçãozinha no interior. E quando ele chegou lá, o espaço onde a congregação estava construída era um espaço muito grande. No entanto, a congregação ela era bem minúscula, porque no interior tem poucas pessoas, e a cidadezinha que existia era um pouquinho longe,
E aí ele chegou lá e ele pensou, poxa vida, quem construiu essa igreja não pensou em ter muitos membros, né? E ali ele fez um pedido quando ele chegou naquela igreja. O primeiro pedido dele foi: Senhor, me ajude a ser um missionário nessa cidade, de maneira que essa igreja não caiba os membros. E que o Senhor me permita puxar a parede da igreja mais para lá 2 metros, mais para lá 2 metros, mais para lá 2 metros, mais para lá 2 metros. E aí ele estava pedindo a Deus para alargar suas fronteiras. Mas o objetivo dele não era ganho, o objetivo dele era vidas. E aí eu fiquei pensando, como nós muitas vezes direcionamos os nossos pedidos somente focando os bens materiais. Mas às vezes Deus quer nos dar bênçãos espirituais e às vezes a gente não se demora pedindo isso. Mas Jabez pediu. E ele disse para ele: Senhor, me abençoe e alargues as minhas fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserve de todo mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, que Deus nos conceda o que nós estamos pedindo. E que esse pedido não esteja apenas no foco dos bens materiais, mas principalmente nos bens que nos levam para o céu. Amém? Aí, o fim da história. Teve início, é que ele lembrava sofrimento. Teve o meio, que ele buscou solução para a vida dele no Deus que tinha poder para mudar todas as coisas. E o fim? Qual será que foi o fim da história de Jabez? O verso 9 diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E você sabe o que é ser ilustre? É ter destaque, é se sobressair. Mas esse se sobressair dele, não era assim para ele se achar, o tal, não era para isso. É porque ele buscou a Deus e ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí Deus inverteu a sua história. Às vezes, eu e você também estamos passando por momentos que nós precisamos ver a nossa história sendo investida, sendo transformada. Infelizmente, às vezes a gente passa por momentos assim e a gente busca solução em 1001 coisa. E às vezes, quando nada resolve, aí a gente busca a Deus, né? Na verdade, nós precisamos buscar primeiro a Deus. E entender que a solução para nossas vidas está nas mãos de Deus. E esse buscar não pode ser um buscar quando eu venho para a igreja. Não pode ser um buscar quando chega o sábado. Não pode ser um buscar quando dá certo eu ir para a oração. Mas esse buscar precisa ser um buscar constante. Porque aí nós vamos estar tão próximo de Deus que nós vamos ser chamados igual a Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque ele mantinha um relacionamento próximo de Deus. Os amigos, geralmente, eles se relacionam. Eles vivem perto. Eles trocam ideias. Eles conversam. Os amigos conhecem o segredo do coração do outro. Deus quer conhecer o segredo do seu coração. Amém? Mas aí você precisa contar esse segredo para Deus. E se por acaso tem um segredo lá no seu coração, que só você sabe, e que esse segredo te incomoda, te coloca para baixo, te diz todo o tempo que você não vai conseguir ou que você é incapaz, usa as palavras da oração de Jabez e diz assim para Deus: ó Senhor, tomaras que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Que esse pedido hoje fique gravado na sua mente. E não tenha medo de pedir a Deus isso. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu não vou chegar junto de Deus pedir essas coisas não, porque Deus já me abençoa tanto. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E se Deus te abençoou você hoje, amanhã Ele tem bênção maior. Amém? Amanhã Ele tem bênção maior. Nós precisamos somente nos colocar no lugar da bênção. E quando eu falo se colocar no lugar da bênção, eu me lembro de Jacó. Porque Jacó, um dia, ele queria que Deus abençoasse ele. E vocês lembram o que Jacó fez?
ele virou a madrugada lutando com Deus. E o anjo, com o anjo, né? Mas que é uma personificação do próprio Deus. E ele dizia assim, o anjo dizia para ele deixar ele ir, ele dizia, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Né? Então nós precisamos também ser insistentes naquilo que nós buscamos. Então, o final da vida dele é que ele foi ilustre, muito mais do que todos os seus irmãos, e que a vida dele ele teve a sua vida transformada, a vida dele chamou a atenção. Ele se sobressaiu, e ele agora não era mais aquele menino que lembrava para sua mãe dor. Agora ele era o orgulho da sua mãe. Amém? Agora ele era o orgulho da sua mãe. Por quê? Porque ele buscou a Deus e Deus atendeu a sua oração. E aí, para a nossa vida, o que nós podemos aplicar? Podemos aplicar o seguinte, que não importa como começou a sua história. Não importa se você já sofreu muita dor, se você já fez alguém sofrer dor, não importa o que você fez, até onde você foi, não existe lugar longe demais que Deus não possa lhe alcançar. Não importa até a coisa mais difícil, mais horrível que você teve a coragem de praticar alguma vez na sua vida, se você se voltar para Deus e pedir a Ele com fé, Ele está disposto a mudar a sua história e a minha história. Amém? E que nós possamos refletir nisso, que Deus, Ele tem sempre mais para nos oferecer. Primeiro pedido, Jabez, ele pediu prosperidade, porque ele disse, Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras. E Deus o abençoou. O segundo pedido dele, ele pediu a Deus, ó Deus, eu não quero estar só nessa não, que a sua mão vá comigo. Às vezes, gente, Deus, ele tem um propósito na nossa vida, e Ele abre uma porta para nós. Quando eu falo de uma porta, às vezes a gente pensa logo porta de emprego, né? E pode ser uma porta de emprego. Mas qualquer outra porta, Deus pode ter colocado na sua mão um ministério, é uma porta, né? E a gente precisa pedir a Deus para ir conosco todo dia realizar aquele trabalho. Porque se nós fizermos sozinhos, Jabez sabia que se ele fosse sozinho, Deus abençoasse a vida dele, e ele fosse sozinho, ele sabia que ele poderia errar. Porque ele é um ser humano. E assim somos nós também. Mas se a mão de Deus for conosco, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nós vamos saber que vamos estar seguros. Nós vamos saber que os nossos passos vão ser mais firmes. E nós vamos saber que a trilha da nossa caminhada vai chegar no céu. E é para lá que nós estamos caminhando. Então nada melhor do que a mão de Deus nos guiando. Amém? E o outro passo, que é o último, ele pediu o cuidado de Deus, né? Foi o pedido de Jabez. Então, olha só. Confiar as nossas vidas na mão de Deus é a melhor de todas as decisões. E esse confiar precisa ser todo dia. Esse buscar precisa ser todo dia. Esse orar sem cessar precisa ser todo dia. E que as quartas do poder seja apenas um momento da gente representar isso em grupo. Mas que no viver diário, a presença de Deus esteja conosco, porque nós o buscamos todo dia. E que a nossa oração seja objetiva, que nem foi a dele. Porque às vezes parece que a gente tem medo de pedir algumas coisas a Deus. Nós não precisamos ter esse medo, porque Deus já conhece tudo. Mas Ele espera que a gente expresse para Ele aquilo que está no nosso coração. Então que eu e você possamos, como esse rapazinho da Bíblia, Jabez, que é tão pouco falado, possamos ter a nossa vida transformada diariamente pelo poder da oração. Porque Deus tem o melhor para nós. Amém? E que Deus abençoe essa igreja e a vida de cada um de nós. Amém? Não vai ter? Então vamos ficar de pé e vamos encerrar com o hino Em Tuas Mãos. 480. Que enquanto nós cantamos esse hino, que possamos colocar a nossa vida na mão de Deus, detalhadamente.
Querido e amado e bom Deus, nós nos colocamos verdadeiramente em Tuas mãos e de forma toda especial, nós colocamos diante do Senhor a igreja de São Bernardo, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos aqui, nas suas lutas, nas suas dificuldades, e que o Senhor dê a cada um o desejo ardente de estar aos teus pés, clamando ao Senhor para que o Senhor nos abençoe diariamente. Que a tua mão nos acompanhe a cada dia enquanto vamos e enquanto voltamos para as nossas casas. Senhor, que o teu amor possa transbordar no meio do teu povo e que as nossas fronteiras de bênçãos espirituais sejam alargadas em nossas vidas, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.